Entre os crentes da igreja de Creta havia os complicados e contradizentes faladores, tipos não raros em igrejas dos tempos presentes, mas o apóstolo indicou a maneira de tratá-los. Aos contradizentes e desobedientes ao ensino da palavra de Deus, Paulo demonstra não ter nenhuma afinidade com eles, pois são perigosos, não só para a igreja local, mas para famílias cristãs, e devem receber admoestação e repreensão à altura, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. O fato de tais falsos crentes terem espaço para transtornar casas inteiras se devia à realidade das igrejas cristãs e seus primórdios. Elas funcionavam em grande parte das residências dos convertidos, como está em Romanos 16, 1 Coríntios 16 e Colossenses 4. Além de desordenados, eles são faladores e murmuradores. Então aqui Paulo fala dos crentes, não mais das pessoas descrentes. Ele fala agora de crentes. Ele está falando de crentes dentro da igreja, que nem ajudam, não fazem nada para ajudar, e pelo contrário, ainda atrapalham a obra de Deus. Então veja só, estão aí dentro do contexto da igreja, mas o que eles ficam fazendo? Falando mal das pessoas, atrapalhando o trabalho das pessoas que querem trabalhar para Deus, reclamando o tempo todo, pessoas que não produzem nada, pessoas que, pelo contrário, estão prejudicando a obra de Deus. E toda a igreja tem esse tipo de pessoa. Por isso que é interessante, a igreja sempre está crescendo e abrindo novas congregações, porque esses que estão atrapalhando, eles vão para essas novas congregações e lá eles vão trabalhar. O problema deles é que eles não estão achando espaço para trabalhar onde estão. E aí ficam atrapalhando aqueles que estão trabalhando. Agora, se mesmo assim continua atrapalhando, então o que acontece? Paulo diz, olha, não fique no meio deles, não participe das coisas com eles, tape a boca deles. Como é que tapa a boca deles? É ensinando a palavra de Deus, ensinando a verdade, dando bom exemplo. Então se eles falam mal do seu comportamento como líder, então você seja um líder exemplar. As pessoas vão olhar para você e vão olhar para o que eles falam e vão dizer, mentira deles, eu conheço, eu estou vendo aqui, diferente. Então deve ser assim, o líder, com o seu bom exemplo, ele vai tapar a boca daqueles que estão atrapalhando, estão vivendo de qualquer maneira dentro da igreja. Agora, se o líder não é um homem de oração, então quando falarem mal dele, dizendo que ele não é um homem de oração, estão falando a verdade. Não deviam falar, mas estão falando a verdade. Então você corrija isso. Não é um homem de estudo da palavra de Deus, vai ensinar, não sabe ensinar direito? Então se dedique a estudar mais, a aprender mais, pergunte ao Espírito Santo sobre a palavra de Deus, estude mais, aprenda mais, para que quando eles falarem, as pessoas dizem, não, eu gostei muito do ensino, muito bom, ótimo. Então se eles falarem, ele não evangeliza, não ganha alma, então você passe a trabalhar sim, ganhe almas. Ele não visita as pessoas, então você passa a ser um visitador. Ele não tem nenhum dom do Espírito Santo, então você vai buscar, acredite, e o Espírito Santo vai te usar com dom. Então não deixe que ninguém fique falando mal de você. Seja um crente, seja um líder exemplar para o rebanho. Tape a boca dos outros, é assim. É você ter uma vida irrepreensível, uma vida exemplar. Então, como as igrejas não tinham assim, um prédio próprio como nós temos hoje, funcionava nas residências, acabava que esses falsos mestres se introduziam lá, ensinando heresia, ficavam por ali muito tempo, vivendo às custas dos irmãos e ensinando coisas erradas, transtornavam todo o funcionamento da igreja, toda a obra de Deus. Então Tito tinha que ir lá e corrigir tudo isso. Ele tinha que ficar nessa casa aí algum tempo e ali até que aquelas pessoas desconfiassem que estavam errados, estavam no lugar errado e saíssem. É isso que ele tem que fazer. Ele ensinando a verdade ali, corrigindo
ficando ali mais tempo, até que aqueles falsos mestres saíssem para outro lugar. Tópico 3, não dar ouvidos a ensinos falsos. Tito, na condição de supervisor, estabelecendo igrejas de cidade em cidade, tinha que ministrar a palavra de edificação e advertência contra os falsos cristãos. Deveria repreendê-los de modo veemente. Na verdade, eles eram desviados da verdade. Mais adiante, Paulo resume como tratar os desviados e hereges. Ao homem herege, depois de uma e outra administração, evita-o. Tito 3,10. Então veja só que o trabalho de Tito era um trabalho difícil. Ele tinha que ir de cidade em cidade, de igreja em igreja, e ali ele ia corrigindo doutrinariamente, ensinando a palavra de Deus corretamente, a maneira de viver santa e irrepreensível. E esses que eram hereges, que ficavam ensinando heresias, principalmente aí de fazer circuncisão para ser salvo, ou de prioridades porque eram descendentes de Abraão, ou ensinando aí as leis dietéticas que tinham que ser seguidas à risca e tal, coisas que eles ensinavam que não tinha nada a ver com a salvação. Eles ensinavam a salvação pelas obras, e a salvação é pela graça de Deus, né? Mediante a fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, eles ensinavam coisas erradas, eram heresias, porque estavam desviando as pessoas do verdadeiro evangelho. Então Paulo fala, mais adiante ele fala sobre isso, ele diz: a esses aí você não ande com eles, não fique no meio deles, não converse com eles, deixa-os para lá, afasta-te deles, para que o povo perceba que eles não são pessoas dignas de confiança. Então eles teriam que ser admoestados, se não atendessem, então ele se afastava deles, para todos verem que não havia comunhão entre aqueles que ensinavam heresia com aquele que ensinava a legítima palavra de Deus. Hoje nós vemos aí quantos que estão vivendo de maneira errada, estão desviados, e às vezes dentro da igreja as pessoas querem porque querem que a pessoa sente no púlpito, querem porque querem que a pessoa aí apareça como se não tivesse desviado, querem enganar o povo. Se a pessoa está desviada, está desviado. Nós não podemos pegar um desviado e colocar sentado no púlpito. Nós não podemos forçar um desviado a cear. Isso é um absurdo. Pode ser quem for. Está desviado? Está desviado. Parece que o dízimo da pessoa é mais importante do que tudo. Então é preciso correção, disciplina. É preciso santidade, é preciso que a pessoa tenha a oportunidade de se arrepender. Nós não podemos fazer as pessoas que estão em pecado fazer de conta que eles não estão em pecado, querer justificar essa pessoa diante do povo só porque ele dá um bom dízimo ou tem uma posição social elevada. Temos que mudar essa atitude. Parte 3 agora, a percepção da pureza para os puros e para os impuros. Tópico 1, tudo é puro para os puros. Tópico 2, nada é puro para os impuros. Tópico 3, conhecem a Deus, mas o negam com as atitudes. Tópico 1, então, tudo é puro para os puros. Paulo diz que todas as coisas são puras para os puros. Tito 1,15, pois esses procuram viver segundo a palavra de Deus. Aqueles que vivem de modo santo não veem mal em tudo, pois seus olhos são bons, santos. Isso é reflexo de suas mentes e corações bondosos. Deus nos chamou para sermos santos em todas as esferas e aspectos da nossa vida. Quem despreza esse ensino, não despreza o homem, mas sim a Deus. Então aqui não quer dizer que aquele que é um crente fiel, certo, ele vai agora viver no mundo achando que tudo está certo, vai concordar com tudo, achar tudo bom. Não é nada disso. Aqui está dizendo que aquela pessoa que tem o amor de Deus derramado em seu coração, ele vai olhar para as pessoas e vai ver a possibilidade de ajudá-los a se encontrar com Deus, a viver de maneira correta. E essas pessoas que vivem em intimidade com Deus, nós podemos ver como Jesus fazia. Jesus, ele andava por toda parte, mas ele procurava ajudar a todos. Jesus não podia ver ninguém doente, que ele queria curar. Então ele queria ajudar as pessoas. Falava de Deus para todos. É claro que apareciam ali os religiosos, principalmente os religiosos que queriam
atrapalhar, que queriam prejudicar. E assim Jesus tratava essas pessoas de maneira diferente. Pode ver que Jesus sempre discutia com eles, os repreendia, os colocava em posição de pecadores, de hipócritas, né? Então, é diferente. Agora, as pessoas em geral, então são pessoas que nós devemos amar, devemos ajudar, devemos procurar fazer com que elas se cheguem a Deus, que elas possam conhecer a Deus, que elas possam sair da vida de pecado. Agora, é evidente que existem, como nós vimos aqui, Paulo dizendo, esses falsos mestres que vivem com heresias, devem ter tapado a boca deles. Não devemos ficar andando com essas pessoas. Não devemos dar, vamos falar, dar trela para essas pessoas. Temos que repreendê-las. E o povo precisa saber que elas não são dignas de confiança. Então existe uma maneira pura de viver. É quando você olha e não percebe defeitos. Você não procura ver defeitos. Você não olha para a pessoa já tentando ver alguma coisa errada. Mas você tem a intenção sempre de procurar o que é bom na pessoa. E quando você olha para um irmão, você pensa em Jesus. Pensa, olha, Jesus salvou este, salvou a mim também. Então nós somos irmãos. Vamos procurar ver coisas positivas, coisas boas nessas pessoas. E vamos ajudá-las a sair das coisas más, do viver errado. Tópico 2. Nada é puro para os impuros. De fato, para os contaminados e infiéis, tudo o que eles pensam e praticam é de má natureza. O motivo pelo qual nada é puro para os contaminados é porque confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esses são hipócritas e maliciosos, pois dizem uma coisa e fazem outra. Então, para aquele que é impuro, tudo para ele é impuro. Então, ele olha sempre com a má intenção. Quando ele dá alguma coisa para alguém, sempre está querendo receber alguma coisa em troca. Quando ele faz um favor para alguém, ele está esperando alguma coisa em troca. Quando ele vai pregar ou ensinar, ele está esperando alguma coisa em troca. Então, tudo ele tem a maldade nas suas intenções, no seu coração. Olha para uma pessoa sempre com maldade, com alguma intenção ruim por detrás. Então são pessoas impuras. Para ele tudo é impuro, porque ele olha o mundo da maneira que ele olha. Porque ele acha que todos são impuros. Porque ele acha que todos são igual a ele. Se ele está vivendo de maneira impura, então ele acha que todos são impuros da mesma maneira que ele. Então ele sempre vai olhar para os outros procurando impurezas, procurando o pior. Então são hipócritas, representam um papel. Parece que são de um jeito, mas são de outro jeito. Então parecem que são santos, mas são ímpios. Parecem que são crentes, mas estão servindo a Satanás.